Queria falar sobre a paternidade de Deus. Não quero fazer nenhuma comparação, porque quando falamos de paternidade, nós falamos de família. Há quem diga, pelo menos os psicólogos e os sociólogos e gente que estuda a ciência humana, que há famílias que são disfuncionais. Nos animais a gente ainda aceita essas coisas. Por exemplo, eu sei que numa ninhada de coelhos, se algum de nós, por curiosidade, porque aquilo é um bicho tão engraçado, tão bonito, uma bola de pelo, se tocamos, os pais têm a tendência para rejeitar. Humanamente, custa-nos aceitar quando às vezes ouvimos que alguém deu à luz e se desfez do feto, daquela vida que Deus durante meses esteve entretecendo no ventre daquela mãe, mas depois a pessoa achou que não tinha condições para cuidar e tratar e abandonou, rejeitou. Eu sei que no nosso meio, no meio da igreja, no meio daqueles que são povo de Deus, eu queria que agora olhasse, não fixamente, mas assim pelo canto do olho, para quem está ao seu lado, de um lado e do outro. Não olhem para mim, eu estou a dizer que pelo canto do seu olho, olhe para o seu lado direito, para o seu lado esquerdo, e que se aperceba de que nós somos uma família. Nós somos uma família. Somos irmãos e irmãs. Incrível. Incrível. E eu fico muito admirado e apaixonado por isto, porque eu estava há poucos dias a dizer à minha esposa, eu sei que parece não ser muito interessante, mas eu só conheço o meu pai faz amanhã 46 anos. Porque eu sei que há pais que sabem que fazem algumas coisas ou trabalham em prol de, e depois quando é a altura da senhora ou da jovem dizer, olha, eu estou grávida. E quando esperam um sorriso e um acalorado abraço para dizer, nós vamos cuidar disso, alguns sentem que o desafio é muito grande e dizem, não tenho nada a ver com isso, isso não é meu. Assumo a responsabilidade. Mas eu sei que quando o meu pai ou a minha mãe me desampararem, diz o Senhor, eu recolherei. Isto é de pai. E Deus, quando criou o homem, a sua atenção, o seu desejo, aquilo que estava na essência do seu coração, era ser pai. Já tinha um filho, e deixe-me dizer-lhe que é o nosso irmão mais velho, ele fez questão de nos tratar como irmãos. Eu sinto-me honrado. Não precisam dizer nada, eu faço por vocês. Eu sinto-me muito honrado por Jesus me tratar como seu irmão. Sinto-me muito honrado. Ele é, claro, não há termo de comparação. Quando nós lemos Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 8, nós vemos no capítulo 8 e verso 14, diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, mas para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E Abba Pai, no
português vulgar e corrente é paizinho. Nós não tratamos assim. Alguns não tratam, mas na intimidade nós tratamos. O verso 16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E esta paternidade de Deus é alguma coisa nova. Nova para nós. Não, já ouvimos falar, mas eu não me lembro de que alguém, durante os anos que aqui estou, tínhamos falado sobre a paternidade de Deus, sobre esta intimidade que nós temos com Deus a ponto de o podermos tratar como paizinho. É uma intimidade muito grande. Eu estive a ver no Antigo Testamento, não há uma revelação clara de Deus em relação a ser pai. Claro, vamos lá, porque quem estuda a Bíblia depois são capazes de me dizer, vá devagar, porque a Bíblia fala assim. Há o livro do profeta Isaías e de Jeremias, 2 vezes mencionam pai a Deus como do povo de Israel. Mas quando nós lemos o Novo Testamento, repare com atenção. Eu não vou perguntar qual é o livro do Novo Testamento que não fala de Deus como Pai, porque ninguém sabe, só eu neste caso. Mas eu vou revelar. Desde Mateus até Apocalipse, sempre é mencionado Deus Pai. Sempre, aparece sempre Pai. Agora, o único livro, e agora aí eu sei que vocês em casa vão ler, eu vou descobrir porque tem que lá estar. É a única carta escrita pelo apóstolo João, a 3ª carta, é a única que não fala de Deus como Pai. De resto, todas as outras, todo o Novo Testamento fala de Deus como Pai. E foi Jesus que criou no nosso coração esta necessidade de procurar este carinho, esta atenção, este zelo, este amor. Por isso é que eu disse há bocado que nós não podemos fazer nenhuma comparação com aquilo que é terreno. Porque alguns de nós, provavelmente, é o meu caso, nunca conheci o meu pai. Não posso falar da paternidade humana no aspecto de filiação, porque nunca tive, mas tenho um pai que me adotou, tenho um casal que me adotaram como filhos há muitos anos, que são como meus pais. O meu pai tem 88 anos e a minha mãe só tem mais um do que a sua, irmão Fernando, tem 83. E eu não digo a minha idade, para não pensarem, porque se eles são assim, eu sou muito novo porque ainda tenho pais. Somos novos porque ainda temos pais. Mas, quando nós olhamos para este aspecto, nós ficamos impressionados. Porque aquilo que Jesus quer falar connosco, transmitir à nossa vida, é a necessidade de nós nos relacionarmos com Deus como um pai. E que eu saiba, quando nós temos um pai que gostamos, que amamos, eu sei que por vezes torna-se um bocado difícil àqueles que tiveram uma família, como dizem os estudiosos, disfuncional, onde não havia muita harmonia, onde os pais eram autoritários, muitas vezes ditadores, forçavam e obrigavam a fazermos as coisas que eles consideravam que eram boas e agradáveis, e nós nascemos com uma atitude rebelde contra a autoridade paternal ou muitas vezes maternal, e quando falamos de Deus como Pai, muitas vezes no coração de muita gente não cai bem. Mas por favor, nesta manhã, neste lugar, abra um pouco do seu coração. Abra um pouco da porta do seu coração. Não fique a pensar, não me fale do Pai porque isso traz más recordações. Não, estamos a falar de Deus, não estamos a falar do seu pai humano, nem do meu.
Estamos a falar de alguém que se revela e que Jesus, quando vem, diz: meu Pai, quando vocês orarem, orem como nosso Pai. Há uma insistência de Jesus que cativa o nosso coração para nos entregarmos favoravelmente nos seus braços de amor. Na casa do meu Pai, eu não preciso de pedir autorização para entrar. Eu não tenho chave. São eles que têm. Quando eu vou lá, eu telefono. Nós vamos aí, Pai. E vamos e eles recebem. Se eu precisar de ir ao frigorífico, eu não vou pedir autorização. A casa é minha. Eu sei onde está o frigorífico. Se eu precisar de alguma coisa para comer ou beber, eu estou à vontade na casa. Porque a casa do meu Pai é a minha casa. Ainda que seja na condição humana e não sendo tão familiar, porque não foi de nascimento, mas mesmo assim eu sinto-me à vontade. Quando Jesus fala sobre isto, é impressionante, porque Deus, não fazendo acepção de pessoas, abre as portas da sua família a todos. Quando nós lemos, por exemplo, Mateus capítulo 1 e lemos da genealogia de Jesus, uma coisa que é rara, porque Lucas, quando fala da genealogia, não fala sobre isso. Mas Mateus fala. Diz que aparecem pelo menos 5 mulheres. 2 delas não eram judias, não faziam parte da nação judaica, da nação hebraica. Era Raabe e Ruth. Outras, 3 delas, tinham o seu nome manchado por alguma razão. Uma era Tamar. Não tem nada a ver contigo, tu és uma joia. Mas uma era Tamar, e quem conhece a história bíblica sabe do que é que eu estou a falar. Outra era Betseba, que era esposa de Urias, mas Davi tomou posse dela e depois teve um filho que faleceu, mas depois, quando o marido morreu, não foi de morte natural, mas morreu naturalmente, porque alguém arranjou maneira de que ele morresse. O rei Davi tomou posse desta senhora e ela deu à luz um filho que se chamou Salomão, mas esta mulher já vinha manchada. Raabe, não nos convém falar sobre ela, não, nós não queremos dizer mal daqueles que nós honramos nesta manhã. Raabe foi uma mulher que acolheu em sua casa espias de Israel que iam para ver a terra. A Bíblia diz que ela era uma senhora prostituta, mas acolheu-os lá. E quando eles se foram embora, ela pediu, por favor, olha, quando vierem para tomar a terra, por favor, poupem-nos. E ela foi poupada, ela e toda a sua família. Mas tens que pôr um pano de escarlata nas muralhas, porque nós vamos dar conta de tudo. É a indicação que temos de Deus. Deus vai dar conta de tudo. Mas se tu fizeres isto, tudo bem. Mas se não fizeres, não assumimos responsabilidade. Raabe foi contada porque Raabe foi como a bisavó do rei Davi. Quando nós lemos a genealogia, não, o grupo de homens que aparece como os apóstolos, só Mateus é que se refere aos 12 e diz Mateus, o publicano. Marcos não diz e Lucas também não diz. Porque é que Mateus refere-se a ele como publicano?
porque é mesmo Mateus que diz, Mateus o publicano, porque é que ele não pôs? Chamou Pedro, pescador, chamou João, pescador, chamou Tiago, pescador, chamou este que era também, não, só disse Mateus o publicano, porque Jesus relacionava-se muito com os publicanos, com os pecadores e com as meretrizes. Que era coisa que os religiosos da altura não queriam imiscuir-se. E vinham ter, não com Jesus, mas com os seus discípulos, porque Jesus puxava-lhes e batia-lhes nas orelhas, e eles não gostavam, então metiam-se com os seus discípulos. Como é que o vosso mestre come com esta gente? É porque quando ele vem falar do seu Pai, falar da paternidade, é porque Deus está na disposição de aceitar quem quer que seja, na condição em que esteja, de maneira que não há limites para a sua grandeza. O seu amor por ti e por mim é tão grande que Ele não tem em conta nem o que fizemos, mas aquilo que Ele está disposto a fazer. Já tenho visto muitas vezes gente aos caixotes do lixo e não sei o que é que vão fazer. Mas sei, aliás, sabemos. E ainda fazem seleção do que querem levar e do que querem deixar. Jesus vai buscar precisamente aquilo que ninguém quer pegar. Se vos persuadimos aqui a que sejam meus irmãos e minhas irmãs, é porque nós acreditamos que Deus tem os braços abertos para vos aceitar na condição em que estão, para fazer coisas grandes por vós e em nós. Perdoem-me uma palavra aqui em Samuel, que eu sei que alguns nem sabiam que existe dois livros de Samuel, não é? Primeiro e segundo. 1 de Samuel, capítulo 2, há um cântico de uma mulher chamada Ana que diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer à sepultura e faz tornar a subir dela. Então aqueles que partirem com Cristo, um dia vão ouvir a sua voz e vão sair do túmulo para a ressurreição da vida. Hã? Está cá. O Senhor empobrece. Que coisa, eu estou a passar uma fase difícil. Não estou a falar pessoalmente de mim. Mas aquele que está a passar numa fase de empobrecimento, não se preocupe, porque às vezes Deus faz isso para não pensar que depende daquilo que tem, dos bens que possui. Olhe, quando Jesus vier, aquilo que tem vai ficar cá. Nem ponha no caixão, porque depois aquilo vai desaparecer tudo. Só fica a sua ossada. E alguns não sei como é que fazem, ainda fica alguma carne a apodrecer ali. E depois pensam que é um santo. É um santo não sei onde. Tá. Isso é outra coisa. Ele empobrece e enriquece. Que bênção. Nisso é que nós queremos. Mas enriquecer em todas as áreas. Abaixa e também exalta. Agora escute. Faça-me só um sinal para eu saber que está cá. Pronto. Escute este versículo. Levanta o pobre do pó e desde o esterco. Não devia ser falado uma palavra assim, num lugar destes que é santo. Mas é a Bíblia, é Deus que diz. Repare, eu vou ler novamente porque eu gosto disto. Levanta o pobre do pó e desde o esterco e exalta o necessitado. Obrigado pelo aleluia dali. Obrigado pelo amém daqui. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou ler novamente, porque eu acho que alguns ainda não
não acordaram ou foram lá fora. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado. Aleluia! Aquele que dá vida e tira, aquele que enriquece e empobrece, esse vai buscar onde ninguém pega. Vai lá. E a Bíblia diz, exalta para o fazer assentar entre os príncipes. Alguns pensam que são doutos, são espertos, são muito inteligentes, mas aprenderam a sabedoria do mundo. Das coisas de Deus nada sabem. Temos que ser nós a lhes mostrar, mas quem és tu? De onde é que vieste tu? Eu não vim de lado nenhum, mas sei quem sou, a quem pertenço e que estou selado como propriedade de Deus. Sou filho, sou filha de Deus. Alguns não querem, mas isso é um problema que nós vamos falar se tivermos tempo. Para o fazer herdar o trono de glória. Senhor, tanta coisa? Não, porque senão não o aguentamos. Não vamos conseguir dar conta de tanta coisa. Porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará. Paizinho querido, os pés dos seus santos guardará. Porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus, trovejará sobre eles. Mas ao pobre, onde é que eles estão? Eu estou enriquecido por Cristo, mas eu ainda sou um pobre e necessitado. Quando nós sabemos que Deus é Pai, não nos levantamos contra Ele a saber onde é que Ele estava quando isto aconteceu, quando as outras coisas se passaram, não. Não queremos disso. Temos lutas, temos dificuldades, passamos por momentos muito difíceis. Mas digo-lhe uma coisa, Deus não vira a cara à luta. O nosso querido Pai nunca nos deixa, nunca nos desampara. Ele vai contigo o trajeto todo, desde que tu te entregas nas suas mãos até que te venha buscar. Nunca sais debaixo da sua visão. Sempre está. Sempre. Eu fui pai. E quando levava os meus filhos e a minha esposa, íamos também, não levava a minha esposa aos balões, porque ela já era grande, mas os dois levávamos os filhos para terem aquele tempo de subir, aqueles degraus que para eles eram pequeninos e começavam a olhar e viam, tu és capaz. E quando eram muito pequeninos, nós estávamos lá para dar a mão, para ajudar a subir aqueles tubos de ferro. Agora já são mais seletos. Qualquer dia até temos daqueles de escada rolante até cima e de tapete rolante a descer. Não digam que eu disse isto, porque senão ainda vão fazer a patente, mas a ideia é minha. Digam lá aos pais que estão aqui, não era assim que nós fazíamos. Quando eles eram muito pequeninos, nós ajudávamos. Mas quando eles começaram a ficar mais crescidotes e atrevidos, já sou capaz. Nós fazíamos de conta que ficávamos a conversar, eu não devia dizer isto, a minha esposa está aí, fazíamos de conta que estávamos a conversar, mas pelo canto do olho, nós estávamos a ver. E se houvesse necessidade, estávamos lá num ápice.
Nosso Pai é assim. Temos um Pai fantástico, Tamar. Débora. Quando eu leio João capítulo 8, eu espero conseguir, Senhor, transmitir tudo o que puseste no meu coração, mas há pessoas que... eu espero que não esteja aqui ninguém e que nós consigamos, pela graça de Deus, persuadi-los. Se tu ainda não tens uma relação com Jesus, se nós insistimos contigo, é porque nós acreditamos que nunca ninguém te vai amar tanto como o nosso Deus. Se te falamos de um Jesus que é capaz de mudar a tua vida, de te transformar, de te acolher nos seus braços de amor, é porque é verdade. Como eu disse, eu ando, faz amanhã quer prenda. Faz 46 anos que ando com Jesus. E estou a ficar velho. Mas o meu pai é o mesmo. Não há cabelo branco nele. Mantém-se o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é um consolo caminhar com Ele. Nem sempre tem sido fácil, tem havido momentos de grande dificuldade, mas Ele tem estado sempre cuidando. Bendito o teu nome. Quando Jesus falou àquela geração de judeus, quando esteve aqui na terra, Ele disse: bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai. Jesus fala desta relação, desta intimidade. Por isso é que não me admira que passasse uma noite inteira em oração. É coisa que nós humanos muitas vezes não somos capazes, nem meia hora, nem uma hora. Agora não nos esqueçamos que Jesus deixou a sua glória e veio, tornou-se um homem. Ele sabia o que era viver na divindade. Ele abandonou isso, assumiu a nossa condição humana para nos mostrar que há um Deus que é Pai. De maneira que quando ele sentia necessidade, passava uma noite inteira em oração, falando de coisas tão íntimas que nós não somos capazes de entender. Mas ore o tempo que possa. Fale com o seu pai o tempo que puder. Mesmo que seja pouco, diga-lhe quanto ama, quanto gosta dele. Quanto aprecia a sua presença e o seu cuidado. Mas estes diziam: bem sei que sois descendência de Abraão, mas a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis também o que viste junto de vosso pai. E eles disseram: nosso pai é Abraão. Alguns foram ensinados numa religião que predomina no nosso povo. E eu já tenho dito aqui, se a religião que tu professas, que tu abraçaste, não sou contra ela, mas por favor entenda as minhas palavras. No nome de Jesus. Se ela não te dá o garante do perdão dos teus pecados, se ela não te dá a certeza da vida eterna, se ela te obriga a palmilhar terreno e terreno, a fazer imensas coisas na intenção de agradares a Deus, deixa, abandona. Porque há um Deus capaz de perdoar. Há um Pai disposto a perdoar e que ensinou aos seus filhos a perdoar e a amar. E na palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel
e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. A Bíblia diz: estas coisas vos escrevi a vós para que saibais que tendes a vida eterna. Não é Deus que tem responsabilidade, sou eu que tenho de pegar nela. Os filhos são aqueles que o recebem como filho. Essa é a ideia que transmite a religião de que todos somos filhos de Deus. Não, Senhor. Deus tem filhos que aceitam o sacrifício deste irmão primogênito, que foi à cruz voluntariamente por nós. A Bíblia diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E isto não vem de nós, não vem da vontade da carne, nem do varão, nem de coisa nenhuma. Vem da vontade de Deus. Para entrarmos pela porta, é estreita, é sim, Senhor, porque não pode entrar com as suas justificações. O pai aceita-o como está. Estes tinham como pai Abraão e estavam presunçosos. Disse-lhe Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fazias as obras dele, mas agora procurais matar-me a mim, homem, que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. E aqui Jesus, bem, é ele. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Ai, então eles são filhos de quem? De Abraão? Ou são filhos de Deus? Alguns consideram que não. Ou tem um ou tem outro, mas estes nem um nem outro. Eles tinham por pai o diabo. Eu não tenho coragem de dizer isso a ninguém, porque isso é muito ousado. Mas Jesus conhecia os corações e fez muito bem para que eles entendessem. E há pessoas que às vezes precisam de ser um bocado apertadas para perceber a condição em que vivem. A paternidade de Deus é o exercício que Deus tem de nos amar incondicionalmente e de nos aceitar tal como somos e de cuidar de nós. Há um texto em 1 de João que diz: amados, somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Bem, se ser filho já é uma bênção tão grande, e se ainda não sabemos o que havemos de ser, é muita coisa para nós. Há um pai compassivo, porque a Bíblia diz que Deus compadece de nós. Temos um pai que protege e providencia. Nós conhecemos Mateus tão bem, é dos capítulos que nós, aqui na nossa comunidade, conhecemos tão bem. O verso 4 diz: para que a tua esmola seja dada ocultamente e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Teu pai. No verso 6 diz: mas tu quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta. Bem, não diga ao seu filho para entrar no aposento e fechar a porta, porque ele é capaz de fazer asneira. Queremos que eles fiquem com as portas abertas para nós entrarmos e para estarmos vigiando. Com ele não é preciso. Queres orar? Podes entrar, fechar a porta e teu pai que vem ao culto te recompensará. Ainda temos mais o verso 18 que diz: para não pareça aos homens que juas, mas sim a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. No verso 26 diz assim: olhai para as aves do céu, não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Alguns não se importavam nada de ser passarinhos.
Mas às vezes nós precisamos de dar duro. E damos. Para que esta obra cresça e se desenvolva. Eu nunca vi os pássaros a juntarem em celeiros. E eu lembro-me quando estive com a minha esposa na Madeira, perto do lugar onde nós morávamos, a rua era assim, e depois havia uma outra que fazia assim, e uns 10 metros à esquerda havia um lugar que era um celeiro onde guardavam os cereais. E aquilo de manhã era uma chilreada de pássaros, e os irmãos não fazem a mínima ideia de porquê. É porque a caminhoneta vinha carregada de cereais nesta rua onde eu morava, e eu morava praticamente no fim da rua, e quando ela dava a curva e tinha que dar a contracurva, caía muito cereal, então havia ali passarada. E sabem porque é que eles faziam isto? Eu não sei fazer, porque eu não sou pássaro, já sou passarão. Primeiro estavam a dar graças antes de comer. Não fizemos nada, só estávamos aqui, não temos culpa, isto veio cair aqui, a gente vai aproveitar. E todos os dias aquele canto de rua estava cheio de pássaros. Deus cuida. Por favor. Qual é o seu medo? Sabe, eu estou com medo de envelhecer e depois... Não. A Bíblia diz, fui novo e agora sou velho. Mas nunca vi o justo nem a sua descendência a mendigarem o pão. Cuide dos seus filhos, fale-lhes da palavra, fale-lhes deste Pai que está no céu, que cuida de todos nós. E depois continua a dizer, 31 diz assim, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. No capítulo 10 deste mesmo livro, eu tenho que acabar, porque eu espero que ninguém me faça sinal. No verso 29 diz assim, não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? Vamos pensar 1 cêntimo. Bem, com 5 cêntimos a gente ainda fazia uma almoçarada engraçada. Eu não gosto, acho que não gosto muito de pássaros, porque eu não tenho muito para comer. Mas há quem goste. Não, aqui não. Nem vão aos ninhos, não façam isso. Deixem porque Deus cuida deles. E se vocês mexem neles também, estão a mexer naquele que cuida deles. Tenham cuidado. E o verso 29 diz aquilo que eu estava a ler. E nenhum deles cairá por terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus não tem muita trabalheira comigo. Tem quase todos, está curtinho, mas tem quase todos. Mas Ele sabe quantos cá estão. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Tem tempo. João 10. E vou procurar ser um bocado breve. Porque eu sei que ainda estão aí, não estão? Estamos. Graças a Deus. No 10:29, João 10:29 diz assim: meu Pai que me deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las das suas mãos. Se vier alguém para dizer, olha, desculpa, Senhor, este não é teu.
enganou-se na porta. Porque estando nas mãos do nosso Pai Celestial, ninguém nos tira de lá. Amém? Mas também lhe digo uma coisa. Você é livre. Se sentir mal, se não gostar, pode deixar. Mas isso não se deve dizer. Então o que é que Lucas diz? Um pai tinha 2 filhos. E é uma parábola para falar daquilo que é um pai que tem vários filhos. E um deles disse: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Eu estou cansado de estar aqui, eu preciso desanuviar, isto parece que me sufoca. Isto aqui não é só muros, é sempre os mesmos trabalhadores. Eu não estou a gostar disto. Dá-me a parte da herança que me cabe e eu vou. E o pai diz: eu acho que tu devias considerar, filho. Não. E quando as pessoas pensam toda a noite e depois já a têm pronta de manhã para dizer: olha, eu vou-me embora, é melhor nem travá-lo. Destravem-no e deixem-no ir. Mas depois o pai ficou no beiral ou nas casas que havia na altura, aquilo que tinha um telhado, mas não era assim, era assim, e todos os dias o pai estava lá à espera que o filho voltasse. Está lá em Lucas 15. E uma coisa que me espantou quando eu li esta vez foi o facto: se um de vocês perder uma ovelha, não a vai buscar? Vai. E quando chega, quando atrás, não diz aos amigos: alegrem-se comigo porque eu encontrei a minha ovelha? Diz ou não diz? Diz, sim, senhor. Obrigado. Não estou a falar a verdade. Não há uma mulher que tem 10 dracmas e que perde uma e quando a encontra chama as amigas e diz: vamos fazer uma festa, eu encontrei a dracma. É verdade? É. Então, por favor, agora escute. Escute! Quando o filho voltou a casa, o pai saiu a correr ao seu encontro, abraçou, beijou, não interessa se cheira a porco, se está mal lavado, se não tem Chanel 5, mas foi, beijou, abraçou e trouxe-o consigo até casa, mudar-lhe de roupa, pondo-lhe sapatos nos pés, pondo-lhe um anel no dedo, dá-lhe bem de mangueira, façam como quiserem. Eu quero, matem o bezerro cevado, quero fazer uma festa. Mas havia lá um irmão não é isso que tu tens aprendido. Da mesma maneira que nós temos sido acolhidos, devemos acolher os outros. Somos irmãos. Eu estive a pensar, acordei um bocadinho cedo e eu estive a pensar, eu ainda vou chamar alguns. Eu estava para chamar gente diferente para mostrar aqui, para aqueles que estão em casa. Sim, para si que está aí em casa, eu queria mostrar a minha família que está aqui. Alguns deles são lindos. São meus irmãos. Irmãs. Esta é a minha família. É aqui que nós ganhamos um carinho e um apreço e levamos carga. E deixe-me ler um último versículo. E agora já pode dizer amém, glória a Deus. Obrigado. Essa não é perdoável, mas eu perdoo. Eu perdoo. Essa não é de dizer amém, não aleluia. Essa é de quem está desejando ver pelas costas, mas não. Nós somos grandes amigos. Não, estamos num plástico de nós. Somos não, mas ele depois vai, nós vamos conversar no fim, ele depois vai-me abraçar. Nós somos da geração dos meninos que andavam descalços. Só me calcei quando fui para a escola.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora escute, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Nós não somos daqui. Família, nós não somos daqui. Estamos aqui de passagem. Agora, eu estava a contar que só o facto de ter nascido na família de Deus já é uma bênção. Às vezes encontramos alguns irmãos que são, bem, está bem, Deus está a trabalhar com eles como está a trabalhar connosco. Alguns são mais difíceis de perceberem que nós somos irmãos, de termos paciência uns com os outros. Mas está bem, faz parte do crescimento, porque o ferro aguça o ferro, e alguns não têm por sobrenome nem por apelido ferro, mas são ferro. Mas para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. O nosso melhor ainda está lá. O melhor está guardado. E eu vou terminar só dizendo uma pequenina coisa. Se ainda não deste o teu coração ao Pai, está na hora. Eu estou querendo abraçar-te. Eu já pela fé disse que esta é a minha família. Mas alguns estão, a mim não me viram. A mim não me viram. Ninguém te quer virar. Pronto, obrigado. Há uma história que se conta enquanto eles sobem. Houve um amigo meu que já está com Jesus, que um dia chegou a uma comunidade e ele partilhou a palavra com eles. E havia alguém na comunidade, na família, que estava um bocado renitente, estava endurecido e não estava a ir à casa do Senhor. E os que estavam na família disseram: nós temos alguém que está a ficar com o coração endurecido, fale com ele. E ele foi falar com ele, e ele disse: a mim ninguém me vira, porque eu sou de bico amarelo. É um melro. Sou de bico amarelo. E ele disse-lhe: olha, sabes, não fazes ideia daquilo que tu estás a perder. E alguns daqueles que ainda não deram a sua vida a Jesus estão a perder. E ele contou-lhes a história. Sabes, um dia, quando Jesus ressuscitou, apareceu aos 10 que estavam reunidos. Apresentou-se na presença deles, esteve com eles, comeu com eles, permitiu que lhe tocassem, que o abraçassem. E depois foram dizer a um que não estava lá, chamado Tomé: Tomé, nós vimos o Mestre. Não acredito. Se eu não vir, se eu não tocar, eu não vou acreditar. 8 dias depois, Tomé estava lá. Este é o dia, o teu dia de vires ao Pai. Não esperes mais tempo. Este é o dia de tu voltares ao lar. Senhor, quero agradecer.